Salve Maria. Salve. Hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão que eu vi um pouco tempo atrás de um padre, ele falando sobre a santificação do lar, a santificação da nossa casa. Muito inspirado naquele versículo muito conhecido que a gente diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje em dia a gente vê muito falando essa expressão, né? Discípulos e missionários. Um missionário é alguém que ele está feliz por seguir a Cristo e com isso ele quer levar a alegria para os outros também. E acho que o primeiro lugar de missão que a gente tem é a própria casa, é o próprio primeiro convívio, né? Nem todo mundo é chamado a ser um missionário, sair de casa, ir para longe, mas todo mundo é chamado a ser esse primeiro missionário no lugar onde a gente vive. Primeiro a casa, o trabalho e com quem a gente convive. Mas o que eu achei muito interessante nessa reflexão desse padre é que ele falava assim: quando você vai abençoar ou santificar um objeto, aquela santificação vem de fora para dentro. O padre vai abençoar uma imagem, ele dá a bênção na imagem, ela passa a ser benta. A água também, ele abençoa a água, ela passa a ser benta. Para a santificação da casa, do lar, é o contrário. É uma santificação que começa de dentro para fora. É a santificação individual de cada pessoa que vai santificar o completo da casa. Então a reflexão dele passa todo por isso. É nessa busca da santificação pessoal que vai influenciar todo o ambiente ao redor. Essa busca da santificação, ela tem um peso e uma responsabilidade maior ainda quando ela vem de quem tem autoridade na casa. Se torna um pouco mais fácil de você movimentar o ambiente quando ela vem da autoridade, que normalmente são as pessoas mais velhas da casa, normalmente o pai, a mãe, os avós e tudo. É uma responsabilidade de todo mundo, mas quando ela vem de quem tem poder de mudar o ambiente, né, se torna menos complicado. Por exemplo, esse padre falava muito: quem quer viver uma vida para Cristo, não deixe qualquer coisa entrar na sua casa. Principalmente as questões de coisas que você vê na TV, o que vem pelo rádio, pela internet, apesar de que a internet é muito individual, principalmente por causa do telefone, mas passa principalmente por isso. Você começa a santificar o ambiente. Não, se você quer viver para Cristo, você não vai deixar coisas entrar na sua casa que Cristo não quer. Tem uma pintura, acho que muito famosa, um quadro que todos nós devemos ter visto, é que Jesus chegando numa casa, né, a porta está trancada, ele bate na porta, né? Então é uma coisa boa a gente refletir, né? Se Cristo aparecesse na nossa casa, será que aquilo ali seria um ambiente saudável para ele entrar? Será que as coisas que a gente vê, ouve ou faz dentro de casa está conveniente, né, para a vida de um cristão? Então essa é a primeira coisa dessa reflexão, né? É santificando, a santificação pessoal de cada um vai modificando o ambiente também, vai modificando as pessoas em volta. Às vezes a gente pode até ficar um pouco sem esperança de que às vezes a gente tenta viver a vida para Deus, mas as pessoas em volta não estão tão interessadas. Mas a gente tem que partir do ponto de que no fim das contas a conversão é algo entre a própria pessoa com Deus. A gente pode ajudar, né? Mas a conversão ela é individual. Mas a gente nunca pode perder a esperança também. A gente diz sim, milhares e milhares de casos. Acho que o mais famoso que a gente conhece é de Santa Mônica e Santo Agostinho. Santa Mônica rezou pela conversão de Santo Agostinho quase 30 anos. E foi tão aquela perseverança de Santa Mônica deu tanto fruto que ela só queria que Santo Agostinho fosse batizado, pelo menos. Mas não só foi batizado, ele se tornou bispo, um santo doutor da igreja e um dos santos que mais influenciaram em toda a história da igreja. Hoje em dia, e enquanto estiver mundo, as pessoas estarão estudando Santo Agostinho. E tudo nasceu daquela oração perseverante e do bom exemplo de Santa Mônica, né? Que além da oração e da conversa, de tentar ajudar as pessoas, né, o principal modo é o bom exemplo. Porque se a gente falar coisas de Deus, mas os outros não verem que a atitude mudou para Deus, praticamente não tem muitos frutos, né?
aquele ditado, todo mundo repete, né? As palavras atraem, mas o exemplo arrasta, né? Às vezes a pessoa nem precisa dizer, mas só o próprio movimento dos exemplos em volta já move o ambiente. Também conectado com isso, né? Mas às vezes a gente faz as coisas, o exemplo, o conselho, mas as outras pessoas não têm o interesse, né? É muito infeliz quando os outros não querem ter interesse, mas a gente tem que fazer pelo menos a nossa parte. A gente tem, sim, na nossa mente, que no fim das contas, o nosso julgamento com Deus ele é individual. Eu não vou ter culpa se a outra pessoa fez errado. Eu posso ter culpa se eu fui negligente em ajudá-la. É igual aquele ditado, né? Se eu apontar uma pessoa que tem um buraco, mas ela quiser pular do buraco por conta dela, é a culpa dela, a culpa não foi minha. E eu fiz a minha parte, eu orientei, dei o exemplo. Então, acima de tudo é isso. Resumidamente, né? A gente tem que fazer o nosso esforço pela nossa santificação pessoal, que isso automaticamente vai mudando o ambiente. E também, muitas vezes, né? Foi até um evangelho, se não me engano, ontem ou antes de ontem, né? Jesus mesmo disse, né? Que um profeta não é bem-vindo na própria casa. Às vezes não é você da casa que vai ajudar na conversão daquela pessoa. A sua oração, o exemplo e a conversa vai ajudar. Mas às vezes o toque final de conversão vai vir de uma pessoa de fora, que normalmente acontece isso. Às vezes você passa anos e anos falando a mesma coisa com a pessoa, mas vem de fora e fala a mesma coisa e ele se converte. E o importante de tudo não é quem vai causar a conversão, que no fundo é Deus. O importante não é quem vai ser o instrumento, mas o importante é a conversão em si. Pode ser uma pessoa da comunidade, um pregador que você vê na internet, na televisão. O importante, no geral, é que a outra pessoa se converta. E, acima de tudo, né, o grande exemplo de família é a Sagrada Família. Né? Porque uma coisa assim que vem muito à minha mente quando está rezando o terço, né, nos mistérios, quando se diz ali dentro do nascimento de Jesus, da apresentação dele no templo, está toda a família, a Sagrada Família reunida. O centro da Sagrada Família, obviamente, é Jesus. Então, a família só vai funcionar bem, em harmonia, se o centro dela for Cristo. Porque se não for Cristo, a gente tem uma tendência a cada um viver para um lado. Às vezes as pessoas moram no mesmo lugar, mas cada um está vivendo para um lado. Né? Quando a vida tem Cristo em primeiro lugar, eles têm um ponto em comum, onde todas as coisas vão girar. E isso tem a tendência a trazer a paz, a harmonia na família, mesmo com as dificuldades. A Sagrada Família não foi uma família sem dificuldades, né? Logo no início, né? Jesus ainda muito pequeno, tiveram que fugir para o Egito, viver longe de casa, já teve a perseguição e tantas outras coisas que a gente conhece, mas eles sempre foram uma família em paz, mesmo em meio a tribulações. Então, resumindo tudo isso, a Sagrada Família, nosso exemplo de tudo, e a modificação do lar em geral vai modificar pela busca nossa individual, tendo uma vida de oração, não só a oração do terço, mas a oração de você tirar um tempo para meditar a Bíblia, a busca pelos sacramentos, principalmente da confissão e da comunhão, estudar a doutrina da igreja, para saber o que a igreja ensina. Então isso tudo vai girando para o nosso bem individual e o nosso bem conjunto da família. Porque quem busca salvar a sua alma, automaticamente ele vai buscar salvar a vida dos outros também. Eu vejo que a gente não sabe a dimensão do mal que certas coisas fazem na nossa casa. A gente acha que é pouca coisa, já. Então a gente vai permitindo que tudo faça parte da nossa casa. E quando uma pessoa fala, né, que a gente precisa zelar da nossa casa, tudo a gente acha até um exagero, porque a gente não sabe da dimensão que é, do mal que faz, e por aí vai. Então a gente vai permitindo os filhos, muito menos, porque não são orientados, então trazem mesmo, e depois a nossa casa vira uma coisa louca, e que a gente nem quer estar nela, eu acho. A gente quer estar mais fora da nossa casa do que dentro da nossa casa.
seja durante o dia, seja no feriado, seja no domingo, a gente ao invés de ficar na nossa casa, deve ser um espaço de liberdade, da gente querer ficar, nós queremos sair, nós não queremos estar ali, aquilo não é prazeroso, não é um lugar que a gente quer que as pessoas que a gente gosta estejam conosco, a gente não convida para estar conosco, e por aí vai. Eu acho que a gente não tem dimensão de mal que certas coisas fazem na nossa casa, que a gente leva, a gente permite que chega, e a gente fica quieto. Aí depois que chegou, abençoou e ficou, né, a gente sabe que o demônio, sem chamar, ele já vem. Imagina a gente mandando ele entrar, né? Não é? Aí depois, como é que tira depois? Então eu vejo que a gente não tem dimensão, a gente não é orientado, e às vezes a gente acha que tudo é muito, que não é isso tudo não, que não é não. Então a gente é leigo em muitas situações, e a gente não sabe dessa dimensão, Tiago, e erra, né? Você falou, eu lembrei de 2 pontos. A questão do domingo, né? Eu estava vendo um padre meditando sobre isso. Por que existe o domingo? A igreja criou o domingo para ser um dia de santificação especial. Você sair da rotina. Então a hierarquia do domingo, o que é? Igreja, família, depois o entretenimento. A importância de você ir à igreja. Está ao contrário, isso aí, entretenimento primeiro. Então aí o padre falava isso mesmo. Hoje em dia a pessoa virou, é o entretenimento primeiro, se sobrar um tempo, a igreja. E o outro ponto, eu estava até olhando a imagem enquanto você falava sobre as coisas que entram dentro de casa. Às vezes eu sou pouco sair de casa, mas às vezes eu entro em casa de pessoa que se diz católica, não tem uma imagem, não tem um quadro, eu fico até meio perdido, lá em casa tem tanta imagem, quando eu entro na casa que não tem, eu fico até procurando. Mas aí eu lembrei do problema, tem muita gente que traz objetos supersticiosos para dentro de casa. Isso a igreja usa imagem por quê? Você olha para a imagem de Jesus, você vai pensar nele, Nossa Senhora já reflete. Você entra e põe objetos de superstição dentro de casa, aquilo é uma coisa contrária à fé, e tem um problema mais ainda intrínseco, mais problemático, que às vezes esses objetos são levados em lugares onde se faz rituais macabros, vamos dizer assim, macumba mesmo, vamos dizer assim. E quando você leva isso dentro de casa, o problema fica sério. Às vezes a pessoa vê muita manifestação esquisita no ambiente, não sabe de onde vem aquilo. Pode ser por objeto que entrou dentro de casa. Não sabe de onde vem, pega aquilo, ganha um presente, acha meio bonitinho, já põe dentro de casa sem saber o que é. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que entra dentro de casa. Não só porque a gente vê, ouve, mas até pelos objetos em si, tem que ter muito cuidado com isso. Então, mais ou menos, eu pedi licença, tem lá cuidado do pessoal lá em casa. Salve Maria. Aí você vai.